Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um Dedinho de Prosa. Nosso convidado hoje é o professor Patrick. Patrick, tudo bem? Tudo bem, meu querido? Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a sua presença, ter aceito o convite para essa conversa aqui, informal, mas que é um projeto que eu queria ver se a gente podia crescer cada vez mais. Se não me engano, já é o 13º Dedinho de Prosa. E a minha ideia é reunir o máximo possível de pessoas de ligadas às educações, de grandes professores que eu conheço, para a gente poder passar mensagens para o pessoal que assiste a gente aqui. Tá certo? Bom, eu sempre começo o programa perguntando ao entrevistado aí, ao companheiro, quem é ele. Então, quem é Patrick? Eu que agradeço o convite, um projeto ímpar, um projeto muito interessante, que traz conteúdos que são muito visados em termos de perguntas, em termos de respostas. Então, deixar aqui o meu agradecimento e também os meus parabéns pela sua iniciativa. Muito bom esse projeto. Patrick, quem é Patrick? Patrick é o químico louco. Químico louco, por que químico e por que louco? Desde pequeno, eu gostava de misturar. Agora, esse misturar, eu não sabia que tinha um nome. À medida que eu fui crescendo, eu comecei a perceber que esse misturar, ele tinha um nome. Era ciência e, mais especificamente, era química. Então, quando eu entrei na faculdade com o propósito de ser químico e não de ser professor. Só que aí eu comecei a enxergar que a sala de aula é um local transformador. Minha avó, meus avós no caso, né, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, são todos professores, e eu já tinha espelhos ali. Então eu começava a enxergar a sala de aula como um local transformador. Dei a primeira aula, o resto tornou-se história. Então, me apaixonei pela sala de aula, sou extremamente apaixonado pela sala de aula. E com isso, a gente conseguiu aí desbravar esse mercado dentro da cidade de Aracaju, dentro do nosso estado, né? Sergipe. A expressão químico louco, ela nasceu devido a meu irmão. Desde pequeno, ele ficava me chamando de louco, porque ele via que eu fazia um monte de mistura. A gente ia na casa de praia, eu pegava e saía misturando todos os produtos de limpeza. A gente estava em casa, do nada eu pegava e inventava alguma coisa para ficar misturando. Então ele sempre ficava, é louco, é louco, é louco. Foi um belo dia que eu estava dando aula, aí eu apareci fantasiado na aula. E ele viu. Aí ele começou, químico louco, químico louco, químico louco. A expressão ficou e até hoje nós estamos aí como o químico louco. E vez ou outra, em sala de aula, a gente tem que fazer jus à expressão, né? Então, vez ou outra, a gente pega uma reaçãozinha, coloca um fogo para dar um chamariz, pega uma expressãozinha, trabalha com eletricidade para atrair a atenção do aluno. E isso é Patrick, o químico louco. Bom, só assim fico sabendo, então, a origem do químico louco, né? Bom, Patrick, mas a gente aqui sabe que na química tem muito assunto para se falar. Mas a gente escolheu aqui um que é dos cosméticos, né? Como é que a química está na indústria do cosmético? Uma coisa que desde o Egito Antigo já se usava, as mulheres usavam para se embelezar. E aqui eu estive olhando, antes de conversar, que o Brasil é o quarto mundial em venda a varejo, né? Com 30 bilhões de dólares em venda no ano 2018. Depois o Japão, a China e os Estados Unidos. Bom, já que a gente está falando, então, em cosméticos, qual é a importância da química na indústria dos cosméticos? A química. A química dentro da indústria dos cosméticos é você passar por um supermercado e ver na prateleira produto cosmético isento de química. Viu aquilo? Fuja, corra, porque é mentira. Não tem como você enxergar qualquer produto que não tenha a presença de química. Tudo tem química. E ainda mais quando você trabalha com o setor de cosméticos, que você vai trabalhar com reações de oxidação, com reações de neutralização. Então, todos os cosméticos que nós temos, eles têm um propósito. Então, tudo aquilo ali é desenvolvido com pura
química. Cada um daquele vai trazer para a gente uma função. Posso citar aqui, por exemplo, o desodorante. A gente pega o desodorante é um produto muito vendido e ele tem como único objetivo neutralizar o excesso de acidez que é produzida pelo nosso corpo em virtude de um dia. Porque o nosso corpo, ele começa, a partir da transpiração, a produzir componentes. E alguns desses componentes têm odores. E muitas vezes esses odores não são tão agradáveis. Por isso, tornou-se necessário a utilização de cosméticos para neutralizar esses odores. Aí você pega o desodorante. Os odores que são produzidos pelo nosso corpo são odores que têm características ácidas. Então, eu preciso de um desodorante para fazer a neutralização daquela acidez. Essa é a função do desodorante dentro do nosso corpo. Aqui você tem apenas um exemplo, mas você tem N situações. Você pode pegar você pode pegar um blush, você pode pegar uma base. Todos aqueles que eu acabei de citar, eles têm alguns na sua constituição uma ação antioxidante. Aí você pode ler aquilo, não sabe nem do que se trata, mas quando você vai enxergar qual é a principal função ali, muitas vezes não é o embelezamento da coisa. Muitas vezes é um fator de proteção, que é o caso justamente desses cosméticos que têm ação antioxidante. Essa ação antioxidante dentro do nosso corpo, ela tem como objetivo o quê? Ela tem como objetivo minimizar o impacto da oxidação que nosso corpo sofre ao longo do tempo. Então, quando eu compro um cosmético que ele tem uma ação oxidante, ele está fazendo justamente isso. Ele está protegendo o nosso corpo da oxidação. E essa oxidação é um dos fatores que causa o nosso envelhecimento. O que nós temos de opção de cosméticos é gigante. Então, não tem como você tirar da ideia de cosmético a química. Já sabe, viu aquele produto isento de química? Corra, é mentira. E os cosméticos, eles atuam basicamente na parte externa, né, da pele, e com função, como você falou, de proteção ou então de embelezamento. Então, quais são, assim, o que é que a química faz para que esses produtos sejam cada vez mais seguros, para que não faça o efeito contrário, né? Uma pessoa querendo ficar bonita, acabar tendo sua pele estragada, ou então querendo proteger e essa proteção não for eficiente. Então, como é que a química atua nesse momento? Pronto. Então, a função da química é o quê? A função da química é pesquisar novas estruturas que tenham como função o embelezamento, que tenham como função a antioxidante, que tenham como função a neutralização. Porém, todas essas estruturas, elas têm que ser usadas de forma moderada. Eu não posso achar que só porque aquela substância que tem ali vai fazer bem para o meu organismo, que eu vou usar de forma desenfreada. Lembra que a diferença do remédio para o veneno é a dose. A gente passou recentemente aí por um caso, saiu até em jornais, onde algumas mulheres estavam usando um alongador de cílios e quando foram perceber, algumas estavam ficando momentaneamente cegas e com queimaduras ao redor do olho. O que foi que aconteceu ali? Elas aumentaram a dose de um dos componentes que tinha ali e esse aumento de dose, sem nenhuma instrução, acabou fazendo o quê? Acabou transformando o que era um produto para embelezamento em um produto completamente corrosivo. Então, a química ela entra justamente para isso, para descobrir novas estruturas e também dosar. Dosar em termos de quantidade, dosar em termos de concentração. Essa é a principal função da química, fazer um intermédio entre o que é bom em quantidade e o que se torna ruim em termos de quantidade. Outra coisa importante que eu vejo, que às vezes nem sempre o pessoal toma o devido cuidado, é com a questão da validade dos produtos, né? Então, a química também, nesse caso aí, ela tem a sua atuação no fazer com que aquele produto ele tenha uma validade maior.
É uma coisa que nós deveríamos criar como cultura, é a leitura de rótulos. A gente pega, olha o rótulo, não lê e não sabe quais informações você tem ali. Às vezes, você pode ter alergia a um tipo de substância que tem ali, mas como você não leu o rótulo, você acabou não dando atenção. Então, a cultura da leitura de rótulos é uma coisa que deve ser cada vez mais implementada na nossa rotina. E quando você lê um rótulo, uma das informações necessárias é justamente o prazo de validade. O prazo de validade, ele determina o quê? Ele determina o tempo em que as substâncias que estão ali conseguem manter-se intactas e inertes para que ela venha trazer algum tipo de benefício. Quando aquele prazo de validade ele passa, automaticamente o fornecedor, o fabricante, ele já está tirando de si a responsabilidade de qualquer coisa que venha acontecer pós a validade. Isso acontece porque alguns produtos, eles usam o que nós chamamos de conservantes. O que são os conservantes? São moléculas, são estruturas que, durante um determinado período de tempo, existirão ali para fazer justamente o quê? A conservação das outras substâncias, dos princípios ativos. Essa conservação, ela acontece de que maneira? Ela acontece protegendo aquelas substâncias de uma reação química. Então, quando o meu conservante ele é consumido por completo, o que vai acontecer é, eu exponho o princípio ativo de uma dessas substâncias à reação química. E expondo, ele pode sofrer N reações, e nesses processos reativos vai acontecer o quê? Eu vou ter produtos que não terão a eficácia, não terão, muitas vezes, não terão até o princípio. Se o princípio era de proteger, se o princípio era de limpar a pele, eles podem fazer o quê? Eles podem fazer até o processo inverso. Então a química ela entra para fazer isso, para fazer esse controle de qualidade. Todos esses produtos, quando eles são lançados para o mercado, eles não são lançados de forma esporádica e aleatória. Todos eles passam por um rigoroso processo, onde você tem por trás a Anvisa, Ministério da Saúde, e esse rigoroso processo, ele tem uma série de etapas. No caso do cosmético, você tem a etapa de formulação, você tem a etapa de teste. Então você passa por um processo muito rigoroso para você lançar um desses produtos no mercado, no comércio. Depois que ele é lançado, ele está automaticamente validado para ser consumido. Mas não é só porque ele está no mercado que eu vou usar de qualquer jeito. Não. Nós precisamos fazer a nossa parte. Como? Nós precisamos ler o rótulo, ver o prazo de validade, ver as instruções de uso, as instruções de acondicionamento. Às vezes a molécula que você tem ali é uma molécula que tem que ficar escondida do sol. Aí você pega e deixa o frasco exposto ao sol. Aí depois você não sabe por que aquele cosmético não está tendo o efeito correto. Ou até mesmo porque você passou ele e ele queimou sua pele, um exemplo. Vai ver, porque nas condições de acondicionamento que o rótulo, a estrutura pedia, você não seguiu. Temos os órgãos fiscalizadores? Temos. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte para que a gente tenha a eficiência de todo o processo. A responsabilidade é muito grande, né, para quem está passando, né, na pele, aquela coisa ali, então tem que ter muito cuidado mesmo. Outra coisa, a indústria de cosméticos, ela é uma indústria poluidora, Patrick? Mas, hoje, mais não. Hoje, a gente tem um legado que está sendo construído aí nos últimos anos, onde só é bom para mim se for bom para o meio ambiente. Se nós pegarmos as principais marcas de cosméticos que são brasileiras, nós iremos perceber que as suas propagandas hoje já
atrás só é bom para a marca X se for bom para o meio ambiente. Marca X utiliza embalagem retirada do mar, do plástico que tinha no mar. Então, nos dias de hoje, no cenário atual, as marcas de cosméticos, elas estão se preocupando e muito com o meio ambiente. Isso porque elas ganham credibilidade, elas ganham selo ambiental, elas ganham visibilidade em redes sociais e a marca tende só a crescer. Mas, há muitos anos atrás, década de 90, 80, início dos anos 2000, nós tínhamos a indústria de cosméticos como uma das indústrias mais poluidoras do cenário químico da coisa. E isso por quê? Diferente de uma indústria do plástico, onde eu pego minha garrafa PET, uso, descarto. Aí Marcos passa, vê aquela garrafa PET no chão, pega ela e dá o destino correto, que é o lixo. Diferente desse tipo de lixo, diferente desse tipo de poluição, os cosméticos, alguns usam muitos metais e alguns desses metais são pesados. Então, devido a todo esse procedimento que é utilizado por esses metais, eles eram descartados de forma desenfreada em rios, em solo. E esse tipo de poluição é a poluição mais difícil que nós temos de combater, porque aí nós iremos precisar de vários processos de separação de mistura, até mesmo de reações secundárias para conseguir extrair esses poluentes. Então era uma indústria que poluía muito, mas hoje, como nós temos um cenário ambiental muito mais visível, elas já se preocupam com essa ideia. Então hoje, no cenário atual, a indústria de cosméticos, ela já está mais preocupada com o fator meio ambiente. Me preocupa, às vezes, Patrick, a pessoa não lê, como você disse, o rótulo. Todo produto, ele tem lá o químico responsável, no caso do remédio farmacêutico. E às vezes a gente vê na praia, por exemplo, vendedores ambulantes com aqueles saquinhos de protetor solar, né, de bronzeador, na realidade, e muitas vezes são feitos de forma caseira. Você acha que tem muita coisa feita em casa nessa indústria de cosmético, assim, na indústria paralela, né, não é na indústria formal? Com certeza, com toda certeza. Quando você pega aqueles produtos que são vendidos ali na praia, sem nenhum tipo de fiscalização, você está colocando a sua vida, a sua pele em risco. Você pode dizer, poxa, Patrick, não seria um exagero, não? A sua vida, a sua pele em risco? Não, não é nenhum tipo de exagero, não. A gente pensa que a química, a reação química, ela só é gigante, ela só é perigosa quando produz chama, quando produz explosão. Mas não é assim. Coisas simples do nosso cotidiano podem trazer sérios problemas para a nossa vida. Eu vou citar aqui um exemplo. Eu já tive uma pessoa que trabalhava comigo na minha casa que, devido à mistura sem nenhum tipo de conhecimento de produtos de limpeza, produtos simples que todo mundo tem em casa, um desinfetante, um detergente, uma água sanitária, ela só não chegou às vias de fato, só não morreu mesmo, porque eu estava em casa e consegui abrir a porta do banheiro. Ela fez o quê? Ela botou todos esses produtos para lavar o banheiro. Do nada, começaram a fazer ali reações secundárias. A quantidade de gases produzidas ali foi intensa. Ela ficou sem oxigênio e desmaiou. Foi quando eu ouvi um barulho e fui lá socorrê-la. A mesma coisa acontece com esse tipo de produto. Então, às vezes, você está lá na praia, esqueceu o seu bronzeador, que teve fiscalização da Anvisa, do Ministério da Saúde, que tem um químico, um farmacêutico responsável. Ah, eu vou comprar esse daqui para ajudar. Que bom, ideia legal ajudar aquela pessoa. Porém, você pode estar fazendo ali um ato de perigo para você. Você não sabe o que tem por trás daquelas substâncias. Você não sabe se você teve uma linha de produção, você não sabe se você teve contraprovas daquele produto, para que caso você venha ter uma reação secundária, você tenha como recorrer. Porque quando você trabalha em uma indústria, independente de ser de cosmético ou não,
sempre você tem o que nós chamamos de lote. Então você produz por lote. E de cada lote você tira o que nós chamamos de contraprovas. Aquelas contraprovas, elas ficam reservadas na própria indústria durante um período de tempo para que, se acontecer algum tipo de problema naquele lote, nós temos a contraprova e nós iremos analisar para ver se de fato o erro partiu da indústria. Então, você usando um produto que é legalizado, que passou por todos os processos de produção, se caso você venha a ter problema, você tem a quem recorrer. Você tem uma indústria para isso. Agora, quando você compra aquele produto que você está lá na praia e você comprou porque esqueceu o seu, se você tiver algum tipo de problema, você não tem a quem recorrer. Ah, mas ali tem aquele monte de letrinha, um monte de letrinha borrada, que às vezes você não consegue nem ler. Você tenta até ligar para o número que tem ali, você nem consegue, porque o número não chama. Então é uma linha tênue aí. Você pegar e usar um produto daquele, se você tiver algum tipo de problema, você não tem para onde recorrer. Certo. Voltando à indústria de cosméticos aqui, com relação a perfumes, Patrick, eu tenho uma curiosidade. Às vezes perfume vem de flores, de plantas naturais, mas eu ouvi falar que tem perfumes que às vezes vêm de animais, de resíduos. Você tem alguma curiosidade para falar sobre isso, de perfumes, de aromas que vendem alguma coisa assim que a gente não imagina? Os primeiros perfumes, eles começaram a ser obtidos a partir da queima, a partir da fumaça que era produzida em queimas. Patrick, perfume de fumaça? Isso, perfume de fumaça. Então eles faziam a queima de um componente, pegavam a fumaça e começavam a usar ela como perfume. Só que com o tempo começou-se a perceber que existiam essências mais agradáveis para serem utilizadas. E o perfume, o X da questão de um perfume é: o perfume ele vai ter um cheiro de acordo com o seu corpo. No início, que eu estava falando do desodorante, eu disse que nosso corpo necessita de um desodorante porque, ao longo da transpiração, ele produz diversas substâncias. E essas substâncias que são produzidas, elas interagem com o perfume de uma forma. Então, Marcos comprou um perfume e Patrick comprou o mesmo perfume. Marcos vai passar esse perfume e Patrick também. O cheiro que a pessoa vai sentir pode ser completamente diferente no corpo de Marcos e no corpo de Patrick. Isso porque N fatores irão influenciar. Nossa alimentação é diferente. Então, a alimentação vai influenciar na produção de substâncias diferentes na sua transpiração. Essas substâncias irão interagir de forma diferente com a molécula do perfume. Isso aconteceu com minha mãe. Certa vez ela estava no shopping, aí uma mulher passou por ela e ela ficou apaixonada pelo perfume da mulher. Assim que a mulher passou, que ela sentiu, ela foi lá e perguntou: senhora, você poderia me dizer que perfume é esse que eu gostei? A mulher deu a referência do perfume. Na mesma hora, minha mãe foi lá e comprou o perfume. Não quis nem provar. Quando chegou em casa, que ela foi passar, a frustração foi gigante. Ela passou o perfume e começou: não é esse perfume, não é esse perfume, não é esse perfume, não é. O que foi que aconteceu? No corpo da mulher, ele tinha um cheiro. No corpo da minha mãe, ele tinha outro cheiro, completamente diferente. Aí ela me ligou e eu fui explicar todo esse processo daí. Então, a química do perfume é uma química muito individual. Marcos, quando você está lá no shopping passeando, que você passa pelos estandes de perfume, aonde é que a pessoa te oferece para você sentir o cheiro do perfume? Aquele papelzinho branco. Por que ela não chega e diz: deixa eu ver seu braço para eu botar aqui? Sabe por quê? Porque se ela colocar no seu braço, a molécula do perfume pode ter uma reação onde o cheiro não seja o esperado da fragrância. Ela coloca no papel porque o papel é inerte para aquela reação. Então, de fato, o cheiro que o consumidor vai sentir é aquele cheiro que está ali, que está saindo no frasco. Mas quando você coloca no seu corpo, o cheiro ele pode mudar completamente. E os perfumes, eles são obtidos de 3 coisas. Todo perfume tem que ter solvente, notas fixas e notas voláteis. O que vai mudar de um perfume para o outro é a característica. Uns
são mais ricos em notas fixas, que são aquelas notas que demoram no corpo, os perfumes franceses. Os perfumes franceses, eles são ricos em notas fixas. Você vê? Quando é amanhã, depois de tomar banho, você ainda sente que ele está no seu corpo, porque ele é feito justamente para isso, para durar. Então, o que vai mudar de um perfume para o outro é a característica. Uns são fixos, outros são voláteis, e a essência que cada um tem. A essência é algo muito particular. Tem até um filme muito interessante chamado O Perfumista. Ele é um cara que ele está atrás, ele é fascinado por cheiros, por fragrâncias, por essências, e ele está atrás da essência perfeita. Ele morre frustrado por causa disso. Mas tudo que ele pegava, ele tentava produzir uma essência. Como assim, Patrick? Ele pegava uma planta, colocava, destilava, tirava a essência. Ele pegava um animal, um cachorro, ele sentia um cheiro, colocava, destilava e pegava a essência. Só que no final ele morreu frustrado, porque o vício dele em cheiro era tão grande que ele não queria achar essa essência. Mas o perfume é mais ou menos isso. É uma química onde você tem diversas reações e à medida que você as entende, você consegue tranquilamente ter a maior eficiência do seu perfume. Legal. Diga uma coisa, a maioria dos cosméticos ainda tem origem orgânica, animal, ou tem muito produto sintético por aí hoje em dia? Não. Hoje, nós temos uma gama muito forte de produtos que são produzidos de forma sintética. A química e a farmácia, ela evoluiu muito nesse aspecto. Hoje você não precisa mais extrair tanto da matriz animal para que você consiga produzir cosméticos. O melhor exemplo que nós temos para isso é um sabonete. Antigamente, como era produzido o sabonete? O sabonete era produzido a partir da banha de um animal e do resto do carvão, a sua queima. Aí eles faziam essa mistura, nessa mistura eles começavam a produzir sabão. Imagine como não era cheiroso, né? Só que agora, depois que você entende o processo reacional, depois que você entende o mecanismo da reação, você consegue tranquilamente utilizar de outras fontes que não sejam animal. Continuamos produzindo sabão, porém, não precisamos mais da gordura do animal. Já podemos pegar uma matéria-prima sintética que vai dar o mesmo produto no final. Hoje você dá aula de química. Se um aluno quiser, por exemplo, ir para essa indústria de cosméticos, ele deve procurar o quê? Qual é o profissional da química que trabalha com a indústria de cosméticos? Pronto. Eu tive um aluno que ele disse que odiava a química, mas queria seguir na área de química. Eu disse, como assim? Explique melhor isso aí. Ele disse, Patrick, eu odeio química, mas eu sou apaixonado por perfume. Ele tinha só na coleção dele 250 perfumes, importados a nacionais. Ele era viciado em perfume. Resultado, ele veio me pedir essa orientação. Eu disse, o que é ele? Eu disse, você tem duas opções. Você segue na área de química ou você segue na área de farmácia. Independente da área que você seguir, você vai ter que começar a se especializar nesse ramo. Porque você não tem uma faculdade só para química dos cosméticos, ou então cosméticos. Não. Você vai ter que adentrar em uma área ou química ou farmacêutica. E a partir dessa área, você vai começando a ramificar. No caso da química, eu entro na área de química. Nessa área de química, eu já vou para a subdivisão. Eu vou ter que adentrar para a área de química orgânica, que é mais denso o campo em termos dos cosméticos. Dentro da área de química orgânica, já vou precisar fazer outra ramificação, até chegar no meu objetivo final, que é a química dos cosméticos. E hoje aqui no Brasil, nós temos diversos cursos de especialização, de mestrado, de doutorado, que trabalham muito com essa área de cosméticos, procurando cosméticos biodegradáveis, procurando novas fontes de essência. Então, é uma área que tende muito a crescer, tendo em vista também que a humanidade, ela clama sempre por essa juventude da coisa. Saindo um pouco agora dos cosméticos aí,
Quando eu entrei na faculdade, houve muita coisa sobre engenharia química, que ia ter o cloroquímico aqui em Sergipe. Isso tem muito tempo atrás. Hoje, como é que está aqui a química do nosso estado? Alguma previsão de indústria, alguma previsão de melhora? Como é que está a parte química aqui no nosso estado de Sergipe? Química em Sergipe. A química em Sergipe, ela tem uma história muito grande. O primeiro curso de química do Brasil foi justamente aqui em Sergipe. Foi o curso de química industrial. Era até ali onde hoje é o ITPS. Foi o primeiro curso de química do Brasil. Logo quando a Petrobras foi lançada, os primeiros químicos da Petrobras saíram justamente daqui de Sergipe. Os químicos se formavam, a Petrobras vinha e pegava a mão. Não, venha. Então, o curso de química de Sergipe, ele tem muita história, ele foi pioneiro no Brasil. Hoje, a gente vislumbra, pelas promessas que são lançadas aí, a ideia do gás. Sergipe tem um alto potencial de gás. O litoral sergipano é um alto potencial do gás. Temos aí a termoelétrica, que está em processo de finalização, lá na praia do Jatobá. Essa termoelétrica é uma indústria gigante. Tivemos recentemente aí, logo no início da pandemia, o fechamento da Fafem, que era a fábrica de fertilizantes nitrogenados. Só que logo depois, a fábrica da Unigel, que é uma das maiores do mundo em termos de fabricação de plástico, foi lá e arrendou a fábrica da Fafem e está aí em funcionamento. O projeto da Carnalita, que é aquele projeto da extração de potássio que a gente tem lá para a região de Capela, a região de Japaratuba, por ali. Então eu vejo com bons olhos o desenvolvimento, o futuro da química no estado de Sergipe. Eu incentivo muito aos meus alunos, para quem quer seguir na área, siga, porque é um curso muito interessante, é um curso muito bonito e é um curso que você tem um campo de trabalho considerável, porque você consegue sair de alimentos para cosméticos, para petróleo, para metal. Então não é aquele curso que você vai ficar limitado a uma área. É um curso que você consegue tranquilamente permear sobre diversas áreas. Tá bom. Infelizmente, nosso horário está chegando já aqui ao final. E eu queria que você encerrasse com uma mensagem, ou com consideração final sobre tudo que a gente conversou aqui. Primeiro, agradecer a você por essa participação. Para mim é uma honra, é uma satisfação estar participando aqui desse momento. Um cara que, desde que eu conheci, só agrega. Quem o conhece sabe muito bem disso. É uma pessoa ímpar, é uma pessoa gigante. É a única palavra que me vem aqui agora à cabeça para descrever você. Então, muito obrigado pelos convites. Espero que o nosso papo tenha sido prazeroso. E deixo aqui uma mensagem de bons votos. Vejam a química, o futuro da química como bons votos. A química ela já foi taxada de todas as formas, de todos os adjetivos. Porém, ela veio mais para agregar do que para destruir. A parte que engloba a química de destruição é a parte que é feita pelo homem. Então, se nós mudarmos o nosso pensamento, se nós mudarmos a nossa visão de como manusear essa ciência que é linda e perfeita, tenho certeza que ela só vem para agregar. Então, deixo aqui o meu grande abraço para vocês. Foi um prazer inenarrável e espero desfrutar de mais momentos como esses. Um grande abraço. Tá bom, obrigado, Patrick, pelas suas palavras e pode ter certeza que pelo pouco tempo que a gente se conheceu, mas foi suficiente para você mostrar o cara legal que você é, profissional competente, gente boa demais. Muito obrigado, vamos dar um tchau aqui para a galera que está assistindo a gente. Tchau, e até, pessoal. quem sabe, outra oportunidade. Valeu. Valeu, um abraço.